Queridos, paz e graça, é com grande prazer, grande honra que nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma pré-aula. Hoje nós vamos falar da pré-aula de número 4, que fala sobre Isaac, um caráter pacífico. Eu estou aqui no estúdio da igreja, final de semana, feriado, nós temos congresso, a reforma, muita coisa para você trabalhar, e eu parei um minutinho para gravar essa aula, para falar um pouquinho sobre Isaac, um caráter pacífico. Eu queria iniciar, como sempre, mandando um grande abraço às pessoas que compartilham nossa lição, que nos ajudam em divulgação, que têm nos honrado e têm orado para que esse projeto continue. Eu quero iniciar mandando um abraço para o Marcos Roberto Barrinha, em São Paulo, Assembleia de Deus, Palavra Viva, ao presbítero Edivaldo Farias e seu filho Samuel Farias, da Assembleia de Deus Campo do Rio das Pedras, Itabaiana, Sergipe, ao Sérgio da cidade de Limeira, São Paulo, ao Miqueias Cândido Vitória, Espírito Santo, ao pastor Nairon, ao evangelista Cláudio Luiz e o missionário Eric Romalha, em Socorro, Igreja Nova Vida, todos os professores da EBD, homens de Deus que sempre estão conosco. Então nós vamos falar sobre um caráter pacífico. Será que você tem um caráter pacífico? Me aguarde só um segundinho que eu já estou de volta para falarmos sobre esse tema. Falei que era rápido, e Yahim Shalom, é um grande prazer estarmos aqui para gravarmos mais uma pré-aula. Querido, hoje nós vamos falar tópico a tópico dessa lição de número 4, especificar cada tópico para que você leve para a sala. Vou deixar abaixo da nossa lição o copia e cola para você levar e anexar seus pensamentos. Essa lição de hoje vai falar sobre Isaac, um caráter pacífico. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 26, do versículo 12 ao versículo 25. São 13 versículos para você ler e entender tudo que será discutido, tudo que irá ser pautado dentro dessa lição. Eu queria que você hoje anotasse que é preciso entender um pouquinho sobre caráter, um pouquinho sobre o que é estampa, um pouquinho sobre o que está em nós, para que você transmita essa lição. Nós vamos iniciar com a introdução, e eu queria que você falasse nessa introdução que nessa lição de hoje, nós estudaremos sobre o filho da promessa, sobre Isaac. Esse título ele é herdado por Isaac pelo fato de seus pais serem mais velhos, serem bem velhos, e também por sua mãe ser estéril. Naquela época não era comum uma mulher não ter filhos, era uma honra para a mulher, era sinal de dádiva de Deus uma mulher ter filhos. Você vai falar isso nessa introdução. Então esse nome, o seu nome Isaac, também vem de um fato muito conhecido, quando seus pais recebem a notícia que seriam agraciados com o filho, e eles sorriem do acontecimento. Logo o seu nome tem origem do hebraico Itzhak ou Itzhak, do original aqui derivado de Titzahak, que quer dizer riso, quer dizer ele ri. Por extensão aqui nós teremos então filho da alegria. Esse é o significado de Isaac. É isso que você vai falar nessa introdução. Já o tópico de número 1, eu estou acompanhando pelo meu laptop aqui. Já no tópico de número 1, nós temos o subtítulo Isaac, o filho da promessa. Eu queria que você falasse nesse tópico que o verdadeiro caráter de Isaac, ele vem de berço. Por quê? É isso que você deve fazer uma análise bem rápida na sua sala. Porque Abraão, ele era obediente aos seus pais. E é interessante que essa obediência, por causa dessa obediência, ele espera cerca de 205 anos para sair da terra rumo ao que nós chamamos da terra prometida. Isaac, Abraão, nós sabemos que ele carrega consigo seu pai, e só depois de 205 anos, quando seu pai morre, que ele sai rumo ao que nós chamamos promessa. Isso você deve falar. Você vai notar que Abraão, ele largou a sua parentela e saiu rumo ao desconhecido em virtude de uma aliança formada apenas por palavras. Abraão não viu, não chegou a ver Deus. Abraão não chegou a conhecer Deus face a face. Ele sai porque ele ouve e ele escuta essa promessa, e ele então decide seguir essa promessa. Isso gera em todos os que estão à sua volta o que nós chamamos de confiança. Porque Abraão era rico, Abraão era um homem que tinha posses. E se Abraão está saindo, as pessoas confiavam que realmente ele havia escutado a voz de Deus. Gera estabilidade e, acima de tudo, gera fé em um Deus que provaria sua existência e sua fidelidade ao longo do tempo. Não era porque Deus falou agora ele cumpriria amanhã, não. Quem tem promessa tem que aguardar e saber que o tempo é o tempo de Deus e não o tempo do homem. É isso que você vai falar nesse tópico. Já o tópico de número 2 da revista, ele fala o seguinte: seu nascimento é um verdadeiro milagre. Eu queria que você anotasse para você falar nesse tópico que o nascimento de Isaac, ele traz a todos a noção de quem era Adonai.
de quem era o Todo-Poderoso, não pela esterilidade aqui de Sara, mas também pela idade e a quebra da aliança por parte de Sara ao colocar a escrava Agar para gerar o filho da promessa. Agar não entende de que ela iria gerar e ela acha que se ela colocasse a escrava, tudo iria dar certo. Então ela quebra a aliança com Deus e mesmo assim Deus cumpre a promessa no tempo dele. O que Sara não entendia aqui, querido, e é interessante, é que o tempo era um tempo que nós chamamos tempo, por que não dizer atemporal. Deus não tem tempo. Deus não é como nós que tem um dia, 2 dias, 3 dias, semanas, meses e anos. Não, Deus é atemporal. Então um dia para ele é como 1000 anos e também 1000 anos é como um dia. Ele é atemporal. Então o tempo é o tempo de Deus e não o que nós chamamos aqui de tempo do homem. Quantas vezes nós tomamos o lugar aqui de Sara, e isso é interessante, e queremos fazer o nosso tempo e não aguardamos o tempo de Deus? Você já notou quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você queria que tudo acontecesse no seu tempo, nos seus projetos, no seu trabalhar, e Deus te surpreendeu e elaborou o projeto dele no tempo dele? Então isso você deve levar para a sua sala, que existe o tempo de Deus e nós estamos debaixo do tempo de Deus. Eclesiastes 3 fala muito bem sobre isso. E eu queria que você lesse esse texto de Eclesiastes 3. E o tópico de número 2 vai falar assim, um nascimento abençoado por Deus. Olha que interessante, aí o subtópico fala assim, a promessa espiritual. É interessante você falar sobre isso, a minha Bíblia, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, para você entender que há algo extremamente espiritual no que nós vamos falar, extremamente espiritual. O fato de Isaac ter ficado aqui em Gerar e não descer a Egito, nos mostra a sua obediência, a sua dedicação a Adonai, assim como seu pai. É muito interessante isso aqui, querido. A obediência, ela sempre nos levará a degraus mais altos em todos os campos. Isaac, após obedecer, ele tem rapidamente uma resposta de Deus em sua vida. Quando ele decide obedecer a Deus, a resposta de Deus é rápida. Não no campo material, mas sim no campo espiritual. E nós já podemos sentir isso quando nós somos obedientes. Ele agora escuta a mesma promessa que Deus havia feito ao seu pai. Aonde está isso? O capítulo de Gênesis, o 26, o capítulo 26 de Gênesis, o versículo de número 3, olha que interessante o que diz o versículo de número 3. Diz assim, 26, versículo de número 3. Olha o que diz essa promessa. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Deus confirma aquilo que ele tinha confirmado a quem? Confirmado a Abraão. Isso é muito interessante. Quando você decide seguir o caminho de Deus, Deus também refaz a promessa e novamente ele sela a aliança. O tópico de número 2, ele vai falar sobre a bênção divina é passada de pai para filho. Continuando o que nós estamos falando aqui. Nesse tópico, você vai falar que Isaac ele herda primeiro a bênção espiritual para depois ser abençoado no campo carnal. Querido, desde criança ele já trazia consigo essa atitude de obediência. Isso aqui é claro, isso aqui tá na linha de raciocínio quando nós lemos a Bíblia. E nós podemos ver essa obediência, nós podemos notar essa obediência no campo do sacrifício, quando ele foi ser colocado como sacrifício. É interessante isso. Logo depois nós vamos ver a obediência de Isaac no casamento com Rebeca, porque o pai manda buscar uma noiva e ele como um servo de Deus, ele assume a mulher sem sequer titubear de pensamento, não tem dúvida de pensamento. E agora, nesse tempo que nós estamos nessa revista, em meio à fome e escassez, mais uma vez ele obedece sem sequer cogitar um pensamento contrário à ordem de Deus. Isaac estava num momento de crise e ele não cogita ter os seus pensamentos, os seus anseios, o seu querer, não. Ele segue o que Deus havia falado, ele permanece em Gerar, ele não desce ao Egito, onde era o lugar de fartura. Nós precisamos entender que mesmo em meio à escassez, nós precisamos estar com os ouvidos atentos, os olhos atentos, para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus, acima de tudo, para entender e ter direção de onde nós temos que estar, para onde nós temos que ir, porque o nosso Deus ele é fiel e ele permanece fiel, e é sobre isso que nós devemos falar nesse tópico. O tópico de número 3, ele vai falar o seguinte na nossa revista, ele vai abordar a prosperidade material. Nesse tópico, queria que você abrisse Gênesis 26, o versículo de número 12,
dando sequência ao livro de Gênesis, há um texto muito interessante que fala assim, 26, versículo de número 12, diz assim, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100% porque o Senhor o abençoava. Querido, esse termo, ele colheu 100 vezes ou colheu 100%, é interessante que há uma fase colocada sobre o tempo aqui. Há uma ênfase colocada sobre o tempo. Note aqui que foi nesse mesmo ano, quando houve o que nós chamamos aqui de uma fome extrema na terra em que Isaac estava, na terra em que ele estava habitando, Isaac se destaca no meio de todos. Isaac é notória a presença de Deus e a fidelidade de Deus com Isaac em meio à catástrofe, em meio à fome. Enquanto os outros mal conseguiam colher, enquanto os outros mal conseguiam ter planos para entender o que nós chamamos aqui de provação, de tempo de provação, Isaac estava colhendo abundantemente. Seus servos aumentavam, seu gado também aumentou, e isso está nos mostrando que a abundância material acompanha quem permanece fiel, mesmo em meio à crise. Eu não sei o que você está passando, mas vai aqui uma resposta de Deus para você que está me ouvindo, para você que está me escutando. É em meio à crise que você vai ter noção se realmente você é fiel. É em meio à crise que você vai saber se você realmente é um servo. Porque todos abandonam a obra, mas você permanece fiel. E isso é muito interessante você citar e falar nesse tópico de número 3 do item 2. Já o tópico de número 3 da nossa lição, dando continuidade, indo para o final aqui, ele vai abordar um tema muito interessante. E eu queria que você falasse isso na sala de aula. Assim, lições de caráter de Isaac. Vamos falar sobre as lições de caráter de Isaac. O subtópico fala um homem esforçado e trabalhador. Querido, eu queria que você entendesse esse plano do que eu vou colocar aqui agora. Que a promessa, ela sempre acompanhará a todos quantos são obedientes e fiéis. É uma continuação do que nós estamos vendo aqui. Você tem sido fiel? Essa é a pergunta que eu te faço. Você tem permanecido fiel? Você tem sido fiel aqui, não no ponto de vista material que eu quero te falar, mas eu quero te dizer, você tem sido fiel nos princípios cristãos? Você tem sido fiel à palavra? Você tem sido fiel aos líderes que Deus instituiu sobre a sua vida? É esse tema que eu quero que você aborde. Não só no campo aqui de financeiro, não, mas em todos os níveis que envolve a igreja. Nós precisamos entender que teremos e seremos abençoados quando seguirmos estes princípios. Se levantará aqui muitas pessoas, muitos homens contra os nossos projetos, contra os nossos sonhos, contra as visões que Deus nos dá. Mas Deus, Ele está conosco em nossa tenda e Ele tem nos guardado e sempre nos guardará. Deus é quem nos guardará. Nós somos protegidos e praga nenhuma alcançará os servos fiéis a Adonai. Não existe aqui o que nós chamamos de quebra de maldição, não existe aqui macumba, não existe nada que permanece aquele que está fiel à tenda do Senhor. Aquele que permanece e convida o Senhor para que esteja dentro da sua tenda. É uma lição rápida, mas uma lição que vai trazer uma reflexão sobre o Deus que nós servimos, sobre o quanto Isaac foi próspero, sobre o quanto ele permaneceu próspero e fiel, mesmo em tempo de crise. Nós precisamos permanecer fiel, tanto aos nossos líderes, também aos nossos princípios cristãos, à palavra de Deus, para que nós possamos encontrar o nosso Deus e a fidelidade de Deus em todos os lugares onde nós pisarmos os nossos pés. É a promessa de Deus para aquele que é fiel. É a promessa de Deus para aquele que permanece na fidelidade. Eu queria que você lesse comigo o texto para comprovar o que estou falando para você. Salmos 91, o versículo de número 7, que diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então, com que você tem se preocupado? Qual é a sua preocupação? Entenda que os planos de Deus para a sua vida é muito grande, vai além dos seus pensamentos. O que você tem que ter é sempre entender que Deus contempla aquele que é fiel. Deus contempla aquele que permanece firme, ainda que todas as situações sejam contrárias. Já o tópico aqui de número 2 da nossa revista, ele vai falar o caráter pacífico de Isaac. Eu queria que você abordasse nesse tópico número 2 que
Um caráter pacífico deve ser conquistado por aqueles que almejam planos, aqueles que têm planos, aqueles que têm planos aqui na igreja e não são compreendidos, aquele que tem plano na vida secular e também não é compreendido. Isaac sabia que os poços eram herança de seu pai. Isaac sabia disso. Isaac tinha certeza. No entanto, ele não abriu a boca para falar nada. Ele não murmurou. E simplesmente ele manteve o foco nos planos de Deus e não nos planos humanos. A pergunta para você é: quantas vezes você engoliu elefantes e agora você está brigando por causa de uma formiga? É esse embate que deve haver no pensamento da sua sala. Quantos planos você foi perseguido e que você venceu? Nós devemos trazer novamente e fazer notória a presença de Deus no nosso meio, para que nós entendamos que os planos de Deus ainda vai prevalecer. Às vezes nós engolimos tantos elefantes e brigamos por causa de uma formiga. Está na hora de você despertar e entender que agora, ainda que ninguém compreenda os seus planos, Deus entende e você precisa focar os olhos no que nós chamamos de visão espiritual e não visão carnal, não visão terrena. Isso deve ser falado nesse tópico. O tópico de número 3 vai abordar um caráter resiliente. E como é interessante esse tópico. Nesse tópico, você vai falar que a resiliência deve existir em todos quantos trabalham na obra de Deus nos últimos dias. Por que, professor Elias? Por que, pastor Elias? Querido, vou te explicar isso aqui, porque na atualidade, esse termo resiliência é muito interessante, porque na atualidade, a atualidade que nós estamos vivendo está nos mostrando e nos mostra um povo cheio de não me toques, um povo cheio de mimimi, um povo todo dodóizinho, nós falamos aqui em Minas Gerais. E esse povo é um povo que não quer ser admoestado com verdades, mas sim com bajulações e holofotes. Resiliência aqui significa ser elástico, ter elasticidade, ter capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Querido, quantas situações adversas eu já passei? Quantas situações adversas você já passou? Será que você não perdeu aqui o quesito resiliência? Será que você não está perdendo aqui o quesito elasticidade no seu dia de seu ministério, dentro da sua sala? Como nós temos alunos que nos perseguem e não compreendem as nossas aulas. Mas não é o nosso papel retrucar. O nosso papel é ser elástico. O nosso papel é absorver e entender que nós temos um chamado. E esse chamado custa-nos caro. A Bíblia diz, Jesus chega a dizer que é dos nossos parentes, do meio, nossa parentela que virá perseguição. E isso nós precisamos deixar claro para os nossos novos alunos, que não será fácil, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Já o tópico de número 4, e tem 4 tópicos aqui no item 3, vai falar assim, obediência e submissão. Querido, há algo muito espetacular para você falar nesse tópico. Você vai falar que a obediência e a submissão é a marca, e elas marcam a vida de Isaac desde o holocausto até o fim de sua vida, tipificando assim a figura de Yeshua, que como Isaac aqui foi obediente e submisso em todo o processo. Querido, é magnífico quando você compara Isaac com Yeshua. Quando você compara e vê o tipo e antítipo, você tem a noção de que realmente a Bíblia não foi escrita por um acaso. Ela não foi criada por um acaso. Nós vamos notar que a lenha para o holocausto do sacrifício, ambas foram levadas tanto por Jesus como também por Isaac. Isaac aqui, assim como Isaac aqui teve a provisão aqui do cordeiro, nós também tivemos o Cristo, que é o cordeiro perfeito, como sacrifício vivo em nosso lugar. Nós precisamos entender que Isaac é especificação daquele que é submisso, daquele que é paciente, daquele que é pacífico, daquele que soube esperar, daquele que soube agradar, daquele que soube ter respostas em todo tempo. Será que nós temos dentro de nós a paciência de Isaac? Nós temos dentro de nós o entendimento de que nós somos filhos
E como filhos, o Pai não quer nada fora do seu plano para a nossa vida? É isso que você deve levar para a sua sala. Que nesse tempo nós somos chamados para obedecer. Nesse tempo nós somos chamados para ser obedientes e ser submissos. É difícil, é muito difícil, querido. Até porque nós temos a igreja e o mundo secular. Mas o que nós precisamos entender é que nós somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós somos chamados para fazer a diferença entre todos os povos. Nós somos chamados para ser a diferença entre todos os povos. E é o nosso dever, é a nossa obrigação trazer para este século que nós somos a semelhança de Cristo. Aquilo que Adão perdeu lá no Éden, a comunhão com Cristo, nós tentamos dia após dia resgatar. E como nós resgatamos isso? Nós resgatamos isso aqui quando nós somos obedientes, quando nós somos submissos, quando nós buscamos a santidade, quando nós jejuamos, quando nós oramos e mostramos a todos que estão à nossa volta de que existe paz, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos problemas. Nós temos a santidade, nós temos a paz, que é a alegria da salvação, que ninguém pode nos tirar. Eu espero que essa aula traga a você uma grande reflexão sobre o caráter de Isaac. Traga uma grande reflexão sobre quem foi Isaac e o quanto Isaac foi abençoado por ter princípio. E espero que você tenha também esse princípio. Isaac, um caráter pacífico. Eu quero te encontrar no céu e levar comigo a marca de que eu fui obediente, de que eu fui pacífico, de que em todo o tempo eu fui submisso. E espero que você entenda isso nessa pré-aula. Eu me despeço de você e até uma próxima pré-aula. Que Deus te abençoe e traga muita unção, muita graça, muita vida e renovo espiritual nessa aula. Yahim Shalom e até a próxima lição.